Olá pessoal, a gente está aqui juntos mais uma vez. Espero aí que vocês estejam aí super felizes com o seu desempenho nos estudos, estejam avançando firme e forte na nossa língua portuguesa. E a gente ainda continua com aquele assuntozinho espinhoso, né, trabalhoso, que são os verbos. Mas a gente está quase finalizando essa etapa desse assunto. E hoje a gente vai focar mais nas vozes verbais, porque eu já falei em outras aulas sobre a categoria de classificação, que são desinências, tempos verbais, tá? Então hoje eu vou me ater um pouco mais sobre a questão das vozes verbais, que é o foco e a essência de hoje, tá bom? Então espero que tenham êxito aí no nosso encontro. A gente vai até essa temática agora. E só queria, antes de passar para a aula desse assunto, resolver duas questõezinhas que podem aí nos ajudar a relembrar assuntos já estudados por vocês. Eu falei já em aulas passadas sobre a questão da estrutura dos verbos, né? As desinências, o radical. Eu queria que vocês vissem comigo essa questão aí que está na tela, vocês conseguem ver bem aí, que eu queria que vocês concluíssem para mim qual seria a resposta sobre essa questão pedida, tá bom? Para relembrar um pouco sobre as desinências verbais. E a gente vai passear aqui com as duas questõezinhas e focar hoje nas vozes verbais e questões do seu TD. Hoje trouxe essa questão para vocês. Há erro, ele quer errada, quanto ao verbo cantávamos. Se você desmembrar o verbo cantávamos, aí ele vai ter estruturas, que são os morfemas que formam a palavra cantávamos. E aí ele quer saber qual é o errado. A palavra cante, ela é o radical ou não é da palavra? O azinho que aparece lá acentuado, ele é a vogal temática? A palavra canta é o tema, quem não lembra mais o que é tema é a junção do radical com a vogal temática do verbo. O vá, que tem lá no meio do verbo, indica que é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Está no passado e está no modo subjuntivo esse vá. Lembra das últimas aulas que eu falei, quando termina com vá, em que tempo e modo está esse verbo? O mos indica uma desinência de plural na primeira pessoa. Então, bora analisar comigo. Quando eu digo eu canto, tu cantas, nós cantamos, vós cantais, a palavra cante ela é fixa. Portanto, ela é o radical sim, está correta. O a não indica para a gente que é de primeira conjugação? E o verbo cantar não é de primeira conjugação também? Então, o a é a vogal temática, sim. Ele indica que o verbo é de primeira conjugação. Então, vogal temática, só para relembrar, tem o a, o e e o i. Se tivesse o verbo correr e tem assim, corre, o ezinho lá é uma vogal temática que indica que é de segunda conjugação. A palavra canta é o tema? É, porque é a junção do radical com o azinho da vogal temática, que dá sentido à estrutura. O vá e o mos está entre essas duas, a errada, né? O mos indica plural? Claro, cantamos, cantávamos, né? E a letra errada, claro que é a letra D, porque o vá está sim no pretérito imperfeito, está no passado, mas não é do subjuntivo, é do indicativo, porque quando eu digo nós cantávamos, era uma ação certa. Tudo que é certeza ou um fato é modo indicativo. Portanto, era a letra D, a errada, tá bem? Foi só para a gente revisar um pouquinho sobre como é que cai no concurso esse assunto. Vamos ver uma questãozinha de tempos verbais também. Olha essa daqui. Muita gente fala errado no dia a dia. Qual é a forma correta? Se essa rua fosse minha, ó, uma possibilidade. Você completaria como? Eu mandava ladrilhar. Aí você quer negócio de ladrilhar, o que é isso? Ladrilhar vem de ladrilhos, que são azulejo, mandar colocar azulejo. Mas não é o foco da nossa resposta aqui. Você, ó, se essa rua fosse minha, você completa com qual expressão? Eu mandava ladrilhar ou eu mandaria? Pense aí, essa ação de colocar azulejo, você iria fazer ainda ou já fez? Muita gente no dia a dia pensaria aí na hora de completar, eu mandava ladrilhar. Estava errado, porque mandava é passado. Se você está pensando em fazer uma ação futura, tem que dizer mandaria. Então a resposta é mandaria, tá? E lá uma coisa que a gente escuta muito, chega a dói nos ouvidos, o certo é eu sou ou eu sou,
né? Quando você está com aquela pizza zona debaixo do sovaco, meio-dia, vindo do centro. Aí você diz, eu suo muito, eu sou. Aí você tem que lembrar do nome, sou, suor. Lembre da escrita suor. Suor começa com S, depois um U, suor. Então, se tem um S e um U, o correto sempre é com U. Eu suo, tá? Não é eu sou, não. Eu suo. E uma última questão de verbos. Eu falava para vocês que nós temos um tempozinho chamado no português tempo composto. O que é um tempo composto? Eu vou colocar no quadro para vocês para relembrar, porque é importante nas provas de concurso, tá? Vocês vão focar comigo aqui no quadro agora que eu vou escrever uma frase para entender essa questão que eu trouxe para vocês aqui no slide. Então, aqui no slide, vocês estão observando uma questãozinha para a gente responder, mas antes eu quero que vocês acompanhem comigo aqui no quadro o que eu escrevi, tá? Vocês conseguem ver aqui no quadro a expressão que eu estou colocando em preto e que a gente vai associar para ajudar a responder aquela pergunta. Então, muitas vezes a gente vai ter questões de concurso que ele vai perguntar lá sobre tempos compostos. E o que é um tempo composto? Tempo composto é quando nós temos um verbo auxiliar, que serve de apoio. Nós temos no português geralmente 4 verbos clássicos disso, que é o verbo ser, estar, né, haver e ter. Esses 4 verbos, ser, estar, ter e haver, são os clássicos auxiliares, seguidos de um particípio. Quando isso ocorrer, a gente diz que é um tempo composto e indica uma ação passada. Só que no concurso eles pedem para que você substitua esses tempos compostos por um tempo mais comum no nosso português. Então, a palavra eu havia estudado é uma ação concluída. Qual é o tempo verbal que tem a mesma significação e sentido disso? O pretérito mais que perfeito. Eu já falei isso na aula 1 e 2 de verbos. Como é que você colocaria um substituto para isso com o mesmo sentido? Eu estudara. Então, o pretérito mais que perfeito tem o mesmo sentido dos tempos compostos. Se o concurso perguntar qual substitui um pelo outro, você tem sempre que pensar. Se tiver no tempo composto, coloca no particípio. Se tiver no tempo composto, com o particípio, você coloca no pretérito mais que perfeito. Se tiver no pretérito mais que perfeito, coloca no tempo composto. Então aqui, ó, eles tinham partido, eles partiram, você colocaria. E aí para responder a questão lá do quadro que eu estou propondo, para a gente já para a última pauta, a gente vai observar aí tem a forma tinha visto. Vocês conseguem ver na tela aí, ó, a forma tinha visto. Tem o verbo ter que é auxiliar lá na tela, tá? E a palavra visto é o particípio. Ele quer que você substitua o tinha visto, entre aspas, lá, por um tempo simples, ou seja, de um verbo só. Então, tinha visto é o pretérito que eu vou ter que usar, que é uma ação passada, né? Então, não posso ser a letra D, verá. Verá é futuro, certo? Então, aí, qual é que tem um pretérito mais que perfeito, que é a mesma correlação? A letra B de bola, tá? Então, estude sobre tempos compostos, que caem muito em prova de concurso também. E para concluir, como nossa pauta de hoje será vozes verbais, vamos a ela então. Então, vozes verbais, o que é, né? Já falamos isso no nosso último encontro, na nossa aula passada, e hoje vamos reforçar um pouco mais, que isso vai lhe fundamentar na hora de estudar a sintaxe, e a função do se na frase, que vai ser coisas mais para frente, tá bom? Então, vozes verbais, o que é uma voz ativa, passiva ou reflexiva? Vamos lá então. Então, a voz ativa, o sujeito é quem pratica a ação. Observe aí na tela, ó. Eu estou feliz. Quem é que está feliz? Quem é que praticou a ação? Eu. Corri durante o verão. Quem foi que correu? Quem foi que fez essa ação? Eu. Então, o sujeito aí está praticando a ação, você diz que está na voz ativa.
E a voz passiva é aquela em que o sujeito sofre a ação, certo? Que pode ser de dois tipos que a gente já vai observar aí na aula também. Eu vou já falar sobre essa subdivisão, portanto, espere um pouquinho. E a voz reflexiva é aquela em que a pessoa pratica a ação e sofre. Ó. Ele cortou-se com a faca. Ele fez a ação de cortar e cortou a si mesmo. Voz reflexiva, tá bom? E aí eu vou me aprofundar agora como é que a gente transforma de uma voz para outra, que é muito pedido no concurso, e o que é essa voz passiva analítica, que aparece na sua tela, e o que é uma voz passiva sintética. Vamos já dividir isso aí. Um assunto fácil, de 9º ano, muitas vezes, de ensino médio, você vai conseguir tirar de letra aqui, tá bom? Olha comigo aqui como é que eu faço para a gente entender a transformação de uma voz para outra, que muitas bancas adoram cobrar isso, e no seu TD aí que eu preparei na aula, só o que tem é questões sobre esse assunto. Olha aí na voz ativa a frase. Gente, quem foi que quebrou o copo? Está escrito errado aí, quebrou, mas é quebrou, tá? Foi um errozinho aí de digitação. Quem foi que quebrou o copo? Carlos, ele praticou a ação. Está na voz ativa. A ação do Carlos foi ativa, ele que fez aquilo ali. Agora observe que o verbo está no passado, quebrou. Fique sempre ligado nisso. Quando a questão pedir para você transformar uma voz para outra, você tem que estar preocupado em que voz está, se é ativa ou passiva, e também tem que saber o tempo verbal da frase. Se você souber essas duas coisas, você tira de letra. Pronto, eu já sei que a ação é ativa e sei que está com o verbo no passado. Como é que a gente transforma isso? Isso aqui adora estar presente em concurso. Você vai fazer como eu fiz aí, um xizinho, colocando a posição de um sujeito pelo outro. Ó. Quem foi que sofreu a ação na primeira frase? Foi o copo. O Carlos quebrou esse copo. Agora, para a gente transformar, é só transformar o sujeito que era do final para o começo. O que era objeto vira sujeito. Ó. O copo, aí eu vou colocar, por que é foi? Porque o verbo está no passado quebrou, então eu tenho que botar o auxiliar também quebrou. Sempre para transformar na voz passiva, você tem que ter dois verbos. O auxiliar, geralmente é o verbo ser, tá? E um verbo no particípio, como aí foi, ó, quebrado. O copo foi quebrado por Carlos. Passado, passado. Mesmo tempo. Bora mais um exemplo aí. Um bêbado atropelou o idoso. Observe que quem foi que fez o atropelamento? O bêbado. A ação é dele. Portanto, voz ativa. Em que tempo está essa frase? Atropelou. Passado. Muito bem. Então, eu já sei que é voz ativa e está no passado. Para transformar para a voz passiva, a gente faz só a inversão do sujeito pelo outro. O que era complemento vira sujeito e o que é sujeito vira complemento. Tá bom? Olha aí, agora eu peguei o nome idoso, que estava lá no final, coloquei para o começo. E aí atropelado vai ser seguido pelo verbo foi. Por quê? Porque está conjugado no mesmo tempo. O foi é passado e atropelou lá em cima estava no passado. Tem sempre que respeitar a frase. Se tivesse no presente, você vai ter que dizer o idoso é atropelado. Se tivesse no futuro, atropelará, você vai ter que dizer será atropelado. Tem que conjugar no mesmo tempo. E aí você pergunta assim, mas Jorge, você falou agora há pouco sobre a subdivisão, o que é voz passiva sintética, analítica. E o que é isso mesmo? Uma coisa sintética é aquilo que é abreviado, que é resumido, tá? Não aparece o sujeito logo na frase. Na voz analítica, ela é maior. Você vê todo o exemplo, como aí na tela. Ó. O idoso foi atropelado por um bêbado. Aí está na voz passiva e está na voz passiva analítica. A frase está extensa. Tem o verbo auxiliar foi e o verbo atropelado no particípio. Já na frase de baixo da sua tela tem atropelou-se o idoso. Geralmente a voz passiva sintética, ela tem esse se. E não aparece o sujeito no começo da frase, ó. Atropelou-se o idoso, não diz quem foi, tá? Tem o se. Então, voz passiva sintética é quando tem o verbo com a partícula se, seguido de um complemento que pode ser depois transformado na voz passiva analítica, ó. Atropelou-se o idoso foi atropelado. Quando é a frase por extenso, analítica. Quando ela é resumida com o se, sintética, tá bom? Depois falaremos mais sobre isso. Vamos a mais um exemplo aqui para a gente fechar.
Eu vou ler esse quadrinho, você vai me dizer em qual voz está aqui a situação. Borboletas são atraídas pelo cheiro das flores. Esse quadrinho que eu li. Borboletas são atraídas pelo cheiro das flores. Está na voz ativa, passiva, reflexiva, está o quê? Quem é que tem cheiro? As flores, não é isso? Quem é que foi atraída? As borboletas. Então, as borboletas elas sofreram a ação das flores. Então, a frase está na voz. Quando você observar aí, ó, o são, que é auxiliar, e atraídas, que é o particípio. Está na voz passiva. Aí você vê, ó, voz passiva, tem um verbo auxiliar que é são, tem atraída e não tem um si, então é voz passiva analítica, por extenso. Mais um exemplo para a gente finalizar. Vende-se refrigerante, vende-se flores, vende-se limonada. Observe aí, ó, limonada é vendida, flores são vendidas, refrigerante é vendido, né? São exemplos também de voz passiva, só que sintética, resumida, com o si, tá? Você consegue transformar, o refrigerante é vendido. Por que refrigerante é vendido e não foi vendido? Porque o verbo está no presente, vende-se. Tem sempre que respeitar o verbo. E uma questãozinha para a gente fechar aqui esse ciclo. Observe aí em azul, está um pouco ilegível, mas eu vou ler para vocês. O agronegócio tem criado, foi um errozinho aí que eu recortei da imagem, tem criado novos polos de desenvolvimento no Brasil. Tem criado. Ele quer que você transforme a voz aí, né, que está, um caso, ativa, para a voz passiva analítica. Analítica é aquela por extenso. Então, vamos lá. Se o negócio tem criado, tem é presente. Então, eu tenho que pensar numa frase que tem que ser no presente. Observe aí qual que está no presente. Criaram não é. Foram não é. Seriam não é presente. Está na letra D ou na letra E. O agronegócio tem criado novos polos. Novos polos têm sido criados. Resposta é a letra D de dado, porque está no plural. Novos polos. Então é a letra D por isso, por causa do plural. E para finalizar, eu vou agora só para duas questõezinhas do nosso material, para você ver isso na prática, tá? É um assunto leve e a gente vai continuar com isso em outra aula também, não se preocupe não. Vamos para só duas questõezinhas para a gente fechar nosso ciclo de aula de hoje. Ele quer na questão de número 55, para você analisar a tirinha que eu vou já mostrar novamente, tá? Ele quer que você analise em qual voz verbal está aí o sujeito, né? Do primeiro quadrinho que eu vou mostrar para vocês. Você acredita que nossos destinos são controlados pelas estrelas? No primeiro quadrinho, ó. Nossos destinos são controlados pelas estrelas? Observe aí, ó, são controlados, auxiliar, são e controlados particípio. Ou seja, o destino está sofrendo ação, né? Nossos destinos são controlados pelas estrelas? Resposta na voz passiva, mas qual? Sintética ou analítica? Sintética tem que ter a partícula si, resumida. Não apareceu, resposta letra C. E para finalizar nosso momento de hoje, uma questãozinha aqui, que ele quer que você olhe, só um minuto, vamos lá. Ele quer aquela em que a flexão verbal está corretamente analisada, né? Mas uma está esquisita. Ó. A flexão dos verbos, questão de número 66. A flexão dos verbos está corretamente identificada em todas, mas qual dela não está? A letra A diz, atire a primeira pedra. Quando eu digo atire a primeira pedra, está no presente essa frase do subjuntivo? Claro que não, já deu a resposta. Atire está no modo imperativo. Invadimos está no presente do indicativo? Sim, eu invado, tu invades, nós invadimos. Pode ser passado também, mas aqui é presente, está correto. Já experimentou uma ação concluída, por isso pretérito perfeito. A letra D, futuro do pretérito, por quê? Porque deveria uma ação futura que pode ser que ocorra ou não. É um caráter duvidoso. Por isso a letra A está errada, que era para ser imperativo e está como subjuntivo. Tá? Portanto, a letra A. Então aqui a gente finaliza a nossa aula.
Espero que tenham aí aprendido um pouco mais sobre vozes verbais, a gente vai aprofundar mais sobre isso ainda. E que nossos próximos encontros vocês tenham muito mais sucesso em todas as questões que aqui estamos desenvolvendo. Um forte abraço a todos, um bom estudo e até a próxima. Vamos lá, gente, estudar que futuro espera.